5 armas para vencer Satanás. Então nós estamos aqui continuando com as nossas aulas aqui referente à questão do combate espiritual, e nós iremos tratar aqui de 5 armas que foi trabalhado muito na questão das aparições de Medjugorje, chamado como as 5 pedrinhas, para vencermos o demônio. Veja bem, gente, estar sobre a vara de Satanás, sobre a tirania do demônio, subjugado ao seu poder, é uma grande desgraça, porque nós não vivemos para isso. Muito pelo contrário, nosso Senhor Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 10, versículo 19, que nos concedeu poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Em outra palavra, São João vai nos ensinar que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ou seja, nós devemos gozar da liberdade dos filhos de Deus, e a única escravidão que nós devemos ter é nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria. Jamais a Satanás e jamais ao pecado, tá bom? Então a gente vai trazer essas 5 armas e vamos começar pela Eucaristia, porque toda quinta-feira no YouTube eu posto um vídeo para estimular as pessoas a buscar uma vida de união e desfrutar de uma maneira correta, como a igreja nos ensina, do Santíssimo Sacramento, fazendo boas comunhões, ação de graças e viver uma vida eucarística. E é justamente por ele que eu quero começar. Agora veja bem, gente, nós precisamos entender o ódio que Satanás tem desse augusto sacramento. Como que ele tem o desejo de destruir a liturgia da Santa Igreja, de perseguir a vida dos sacerdotes a fim de que eles não dêem bons exemplos e celebrem cada vez mais missas profanadas, destruídas, sem zelo, Toda uma questão. Por quê? Porque São João da Cruz dizia: o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. E não tem maneira de você unir-se melhor a Deus e se fortificar mais e ficar mais santificado do que a união com a vida eucarística. Tanto é que uma das maiores santas da igreja, e isso eu digo sem dúvida, a Santa Gema Galgani, quando ela ia para o sacrifício da Santa Missa, Satanás, furioso, vamos imaginar o demônio batendo a cabeça na pilastra do inferno: não, eu não quero que Gema comungue, isto vai santificá-la, e quanto mais santa, mais glória a Deus ela dá e mais almas ela arranca das minhas mãos. Nós precisamos paralisar Gema. E como nós iremos fazer? Vamos jogá-la na poça de lama, para que ela fique suja e para que ela não chegue perto de Jesus na Eucaristia. Você pode ter certeza que da maneira com que Satanás se levantou na vida de Santa Gema Galgani, que foi de uma forma muito mais intensa do que se levanta nas nossas vidas, também o Satanás quer nos tirar da Eucaristia. De que maneira que ele tem querido tirar você? Uma das maneiras com que ele faz é nos tirar da Eucaristia, é nos tirar da vida de oração. Porque eu insisto com isso. São Pedro, Julião e Mário diziam: o que é mais importante, a Eucaristia ou a vida de oração? Ele dizia: a vida de oração, porque nós nunca entenderemos a Eucaristia se não tivermos uma vida de oração. E é justamente essa vida de oração que vai iluminar a nossa inteligência, também com a leitura de bons livros. Aqui na Editora Imaculada nós temos umas 4 obras publicadas sobre a Eucaristia. Nós temos, deixa eu ver aqui, temos Excelências da Santa Missa, temos o do Presídio de Amor, que são palavras de Jesus à Irmã Malha, temos o Comungai Bem, temos o Alma Eucarística, que são tudo ações que eu tento fazer de incentivo para levar você mais perto de Jesus, a fim de que você possa desfrutar dessa liberdade dos filhos de Deus e triunfar sobre as forças do inferno. Mas, justamente sobre essa questão de luta espiritual com o demônio, eu tirei algumas frases do maravilhoso livro Escola de Perfeição Cristã, onde ele vai nos ensinar algumas coisas relacionado à força que a Eucaristia tem em relação aos demônios. Primeiramente, ele vai até falar de uma coisa aqui de São Bernardo de Claraval, que eu acho muito interessante para dar continuidade no que vai dizer São Tomás de Aquino. Ele vai dizer assim: se algum de vós não se sente mais tão fortemente assaltado, isso daqui é assaltado, é pelo demônio, ou então só raras vezes pela ira, pela inveja, pela luxúria ou outro qualquer vício, renda graças ao corpo e sangue do Senhor, porque é a virtude do sacramento que opera em vós. E aí que eu acho bonito o que ele vai dizer aqui, o Santo Tomás, ele vai
citar, né? Além disso, Santo Tomás nos ensina que a Santa Comunhão nos dá a força para vencermos todos os assaltos do demônio. Então, quer dizer, Satanás ele vai vir te atacar. E eu falei da onde o demônio te pega, né? Falei sobre ele estudando os seus pontos frágeis, o seu temperamento. E aí você fala assim, nossa, como que eu vou fazer para mudar isso daqui? Como que eu vou fazer para crescer, para colocar virtude aqui? O fogo do amor de Jesus na Eucaristia vai apagar o fogo das suas paixões e vai te dar força o suficiente para você praticar atos do bem e atos de amor e vencer o assalto do demônio. Aí quando você vem aquela tentação tenebrosa, aí você fala assim, venci pela graça de Deus. Aí você olha e fala, isso não é meu, essa força não é minha. O que aconteceu? Quando eu fui comungar na missa eu não senti nada, eu não tive nenhuma consolação sensível. É que o mérito daquela comunhão bem feita que você fez, que você recebeu Jesus, que você voltou para o seu lugar, que você amou, que você conversou, que você fez uma devida ação de graças. Então você fez uma comunhão na segunda-feira e Satanás estava querendo te pegar na quinta-feira com uma tentação. Estou dando um exemplo. E aí você vai, você experimenta, né, aquela resistência à tentação, aquele triunfo de graça, e vem aquela paz interior que é maravilhosa. Aí você pergunta, o que aconteceu? Foi a Eucaristia, meus irmãos. Foi Jesus. Segundo São João Crisóstomo, a Sagrada Eucaristia é um fogo que nos inflama de tal modo que as chamas do amor que se expandem no nosso coração, depois da comunhão, nos tornam um objeto de terror para os maus espíritos. Satanás nos vê tingido no sangue de Jesus, coberto com o fogo da graça, porque Santo Éfrem dizia que quando nós comungamos, nós comemos fogo. Isso daí aterroriza as forças das falanges infernais. O mesmo santo São João Crisóstomo assegura que quando comungamos, não só fogem os demônios, como também descem os anjos e acercam-se de nós. Além disso, este sacramento causa uma grande paz interior, como uma grande inclinação e aptidão para a prática das virtudes, e nos torna fácil o adiantamento no caminho da perfeição. É quando você se adianta no caminho da perfeição que Satanás vai perdendo as forças. Eu vou falar para vocês, viu? Se todas as pessoas pelo menos lessem esse livro inteiro aqui, o Escola de Perfeição, infelizmente ele esgotou, a minha esposa pediu ontem, mas assim, sabe, é quanto ensinamento salutar que Santo Afonso nos dá. Isso daqui é um somente sobre a Eucaristia. Agora, também gostaria de trazer para vocês aqui aquilo que São João Bosco vai nos ensinar. Ele dizia assim, ó, quereis que o Senhor vos dê muitas graças? Eu acho que, eu perguntando isso daí para você, você responderia, quero, Anderson. Como que eu faço? Resposta de Dom Bosco, visitai-o muitas vezes, no Santíssimo Sacramento. Quereis que o Senhor vos dê poucas graças? Visitai-o poucas vezes. Quer poucas graças? Visite pouco Jesus. Porque Santo Afonso Maria de Ligório viu Jesus, no Santíssimo Sacramento, tem uma visão com as mãos cheias de graça, querendo derramar, e as pessoas não indo buscar. A culpa é sua, se está com pouca graça na sua vida. Quereis vencer ao demônio? Não, Anderson, eu não quero mais ser derrotado, eu não quero mais ficar subjugado à força do diabo. Não, eu quero vencer o demônio. Como que eu faço? Dom Bosco diz, refugiai-vos aos pés de Jesus. Quanto tempo você não visita Jesus? Você não vai na capela? Que você não fica diante dele? Que você não adora? Que você não reza diante dele? Ah, eu sinto tédio, eu sinto aridez espiritual, tal. Desde quando que é prometido que na adoração você vai ficar vivendo de consolação em consolação? Isso daí é coisa de criança na vida espiritual. A gente precisa crescer, ter maturidade e entender que a nossa vida corre um risco muito grande no confronto com o diabo e que a fonte da força e da graça está no sacrário, está numa comunhão bem feita. Portanto, meu irmão, mãos à obra. Quereis vencer ao demônio? Refugiai-vos aos pés de Jesus. É Ele que vos dá força. Agora, se você quiser que o demônio te atropele, fique só no celular, fique só nas séries, conversas mundanas, perda de tempo. Aí você vai ver o demônio atropelando você, acabando com a sua vida, arrebentando com o seu casamento, tirando a sua paz. É isso que acontece, realmente, né? Quando tem
Eu amo a história do profeta Elias, quando tem aquele confronto com os profetas de Baal, que Elias ora e faz descer o fogo cair pelo céu. Antecedendo aquele milagre do fogo descendo para o céu, tem a ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Aí depois tem o milagre que acontece, que ele fala que não vai faltar farinha na botija, não vai faltar azeite no cântaro, né? Essas coisas todas. E aí depois que há uma porção de milagres, Jezabel, furiosa, solta uma corrente de feitiçaria, aquela mulher endemoniada, filha do inferno, contra Elias, e um espírito de morte começa a perseguir aquele homem, o espírito de medo. Ele vai para uma gruta e pede a morte. Mesmo Elias sendo um homem tão poderoso, Deus permitiu que ele sentisse a fragilidade humana dele. E que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E que mesmo Elias tendo feito tudo aquilo, ele ainda era um homem vulnerável, porque ele dependia e tão somente da graça de Deus. São lições maravilhosas que Deus nos dá. Mas quando ele está lá na caverna, vai e toca a ele um anjo e fala: levanta e caminha. E dá para ele um pão milagroso. O próprio Santo Afonso diz que aquele pão milagroso é a prefiguração da Eucaristia, que nessa luta contra os assaltos do demônio, contra a fúria do inferno, é a nossa grande fortaleza. Aí a pessoa fala: não, comungo, vou na missa 20, 30 anos, vou na missa todo dia, 40 anos, não consigo vencer as minhas paixões. Essa inclinação da ira, do orgulho, da inveja, questões assim, eu não consigo mudar. Eu percebo que não tem fruto. O que está acontecendo? É por isso que frequentemente eu falo no meu canal: a questão não é comungar, mas é comungar bem, é se preparar, é ter uma vida de oração, é ter recolhimento, é ter silêncio, é amar aquilo. Eu só amo aquilo que eu conheço, é se preparar bem para a Santa Missa. Eu acabei de indicar alguns livros. Se você ler essas obras, se você meditar essas obras, vai crescer no seu coração um ato de fervor, porque a tua inteligência fica iluminada por uma verdade, a tua vontade quer abraçar aquilo. Você vai em direção ao objeto proposto pela leitura, por aquilo que Deus brilhou na sua inteligência. E aí, como você começa a entender o que é o mistério, você começa a participar melhor, você começa a tirar frutos melhor. E aí, meu querido e minha querida, Mateus capítulo 7, versículo 20: pelos seus frutos o conhecerei. A árvore é conhecida pelo fruto. E a tua vida tem que ter os frutos do Espírito Santo, que vem de uma boa comunhão eucarística. Por isso que a gente deve lutar, irmãos. Segunda arma, o Santo Rosário, né? Eu acho incrível uma frase que eu aprendi na minha adolescência, quando eu comecei o meu apostolado, fase adulta, né? Já tinha mais de 20 anos quando eu me converti, perdão. E que eu meditei nisso e na força disso, e tive experiências sobre isso na minha vida, vivenciei isso diversas vezes. É o que o Papa Adriano VI dizia sobre o Rosário. O rosário é o flagelo dos demônios. Você deixa Satanás tão enfraquecido, inoperante, cada Ave Maria bem rezada, né? Porque Santa Matilde disse para nossa... A Nossa Senhora disse para Santa Matilde: é melhor você rezar uma Ave Maria bem feita do que o rosário em meio a distrações. Você rezar naquela Ave Maria, né, meditando no poder da Ave Maria. E tem comentários bonitos, né, sobre a Ave Maria, Santo Tomás, São Luís de Montfort, coisas que eles falavam, São João Eudes, sobre o poder dessa oração. E quando você reza isso, Satanás é flagelado, fica fraco, fica inoperante, as forças dos infernos ficam mitigadas diante disso. Isso daqui é uma coisa de extrema importância, e não é à toa, né, que a Nossa Senhora disse para o padre Stefano Gobbi que a corrente com que o grande dragão deve ser preso é formada pela oração feita comigo por meio de mim. Esta oração é o Santo Terço. E ela vai dizer a Nossa Senhora: uma corrente tem de fato, primeiro, a função de limitar a ação, depois de prender e por fim de tornar vã toda a ação daquele que é preso por ela. A corrente do Santo Terço tem, antes de mais nada, a tarefa de limitar a ação do meu adversário.
Ou seja, você enfraquece a ação do demônio. Cada terço que recitais comigo tem como efeito restringir a ação do maligno, subtrair as almas do seu influxo maléfico. Satanás está dominando as almas, tira as almas do influxo do diabo e dar mais força à expansão do bem na vida de muitos dos meus filhos. A corrente do Santo Terço tem também o efeito de prender Satanás, isso é, de tornar impotente a sua ação e de diminuir e enfraquecer cada vez mais a força do seu poder diabólico. Ou seja, você amarra ele, destrói com ele. Por isso Nossa Senhora vai dizer: cada terço bem rezado é um duro golpe contra o poder do mal, é uma parte do seu reino que é demolida. Gente, o reino de Satanás sendo demolida e Nossa Senhora te colocando na mão essa metralhadora celeste, esse flagelo contra os infernos. Aí você olha para a sua vida: nós somos pequeninos, cheios de miséria, e Nossa Senhora nos concede o poder disso, com esta oração tão simples. Meu Deus do céu! Então quer dizer, eu vou rezando isso daqui e as forças do inferno vai sendo destruída. Sim. Aqui ó, a corrente do Santo Terço também obtém, enfim, o resultado de tornar Satanás completamente inofensivo. O seu grande poder é destruído. Todos os espíritos malignos são precipitados no pântano de fogo e enxofre. A porta é fechada por mim, por Nossa Senhora, ela está dizendo aqui, com a chave do poder de Cristo, e assim não poderão mais sair do mundo para causar dano às almas. E aí é a grande pergunta que eu te faço: você acha que o demônio quer que você reze esta oração? Obviamente que não, porque ele não quer ser flagelado. Agora, veja bem, rezar, né, sem distrações, procurar ter uma certa concentração, aprender o que o Papa João Paulo II dizia, que o miolo desta oração é a meditação dos mistérios da vida de Jesus. É uma oração cristocêntrica. Antes de rezar, você contempla a palavra. Sabe como as pessoas fazem? Primeiro mistério, agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado. Ela nem pensou naquilo, ela nem meditou aquilo. A gente tem aqui na editora 2 livros aqui sobre o Rosário. Um desse daqui é chamado Rosário, o Santo Rosário meditado por Maria Valtorta. Eu vou deixar os links aqui embaixo para você. Quando você pega aqui, você vai ver nos mistérios o que aconteceu quando o anjo anunciou a Virgem Maria, na visitação ou na agonia do horto, o mistério da ressurreição. Porque Valtorta, ela viu todas essas cenas do Evangelho. Você tem na sua mente mais condições de você meditar melhor. E o que Nossa Senhora quer justamente é que você se apaixone pela vida do filho dela. Por quê? Porque a oração do Rosário é uma oração cristocêntrica, né? Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. É a Ele que é toda honra, louvor e glória. Né? A gente também tem esse livro aqui que é muito bonito, chamado O Mês do Rosário, onde tem diversas meditações para você rezar melhor. Ou seja, precisa fazer isso daí, mas de uma forma bem feita, gente. Tudo precisa fazer de uma forma bem feita. A Santa Missa, como eu disse, essa questão da oração do Rosário, né? Isso daqui é muito sério, porque São Domingos de Gusmão escutou do próprio demônio dizer: você é o homem mais odiado da face da terra, porque você nos tira as almas com a pregação do Santo Rosário. Você tem noção do que o demônio falar isso daí, forçado pela obediência? Eu tô aqui com... Eu tinha que pegar uma frase de que se você rezar o Rosário... Pera, deixa eu ver aqui, ó. Que era de São Luís, que eu queria muito, que ele fala que você pode até estar com o pé no inferno, que mesmo rezando o Rosário, é que essa frase me sumiu. Aqui, vamos ver se eu acho aqui, ó. Eu não vou conseguir achar aqui não. Mas ele falava que se você tivesse vendido a sua alma ao diabo, se você tivesse com o pé já no inferno, que você tivesse feito acordo com os feiticeiros, peraí, ó. Se estiver com o pé no inferno. Calma aí. Vamos ver se... Eu quero ver essa frase aqui, ó. São Luís de Montfort, ó. Vamos ver aqui se vai sair, porque essa frase eu queria pegar ela e esqueci, gente. Ontem eu cheguei de... Aqui, ó. Achei ela aqui. Ontem eu cheguei de madrugada na missão, tô até com uma carinha de sono aqui, que eu dormi pouquíssimo, né? Aqui, ó. Ainda que vos encontreis à beira do abismo,
ou já estiveres um pé no inferno, ainda que tivesse vendido vossa alma ao diabo, ainda que fosses um herege endurecido e obstinado como um demônio, cedo ou tarde vos convertereis e salvareis, desde que vos repito e notai as palavras e os termos do meu conselho. Rezei devotamente todos os dias do Santo Rosário até a morte, para conhecer a verdade e obter a contrição e o perdão dos vossos pecados. Pô, o homem chega a excessos dizendo que está com o pé no inferno, vendido a alma ao diabo, tem um coração endurecido. Se você rezar o rosário, você vai se converter, você vai se salvar. Ou seja, você acha que Satanás gosta dessa oração? Você acha que ele gosta de ser flagelado? A visão do Padre Pio, né, que é muito forte, que ele está numa guerra com um demônio gigantesco, e aí chega uma figura misteriosa, coloca um rosário na mão do Padre Pio e vai: com esta arma você vencerá. E ele vai e começa a bater em Satanás, né, com esta arma. E o Padre Pio foi um modelo portentuoso de reza disso, porque rezava 100 terços por dia. O santo cardeal de Milão, Ildefonso Schuster, recomendava de mobilizar toda a cristandade, oferecendo particularmente o mês do Rosário, que é de outubro, como um assalto geral contra as falanges infernais que perturbam a paz, semeiam ruínas, provocam castigo sobre a humanidade. Então reza para afrontar os infernos, né? É justamente isso que os santos entendiam, né? A graça dessa compreensão. Padre Pio não deixou em paz esta arma. Ao contrário, usou-a de noite em todo tipo de luta contra o inimigo. Quando ele era um jovem sacerdote em São Giovanni Rotondo e dormia em um ângulo do dormitório dos seminaristas, perdão, gente, atrás de uma cortina, uma noite um rapaz ouviu um barulho de ferros que se contorciam de gemidos sufocados do Padre Pio, que suplicava: Mãe do céu, ajuda-me. E ao se levantar, o rapaz foi à cama de Padre Pio e viu os ferros da cortina todos torcidos. Olha isso daqui. De tarde, durante o recreio, os rapazes perguntaram com insistência ao Padre Pio o porquê dos ferros e dos gemidos noturnos. Por fim, o Padre Pio os acontentou, disse para eles, né, para ensinar-lhes a força do rosário e o poder da oração contra o inimigo. O que tinha acontecido? Aqui um rapaz, assaltado por tentação impura contra a castidade, tinha invocado o seu Padre Pio, o seu padre espiritual. Padre Pio começou logo a ajudá-lo recitando o rosário. O inimigo, vendo-se perdido, descarregou a sua raiva sobre o Padre Pio, assolando-o furiosamente. Essa é a força do rosário. Ou seja, gente, são mistérios, né? Essa questão da intercessão, um dia eu vou procurar estudar para dar uma formação disso. O intercessor, ele é assim, ele sente a alma do seu dirigido quando ele vai rezar por uma pessoa, principalmente quando ele tem uma intercessão chamada de intercessão de identificação, ele sente o peso, a agonia, a dor daquela pessoa, né? Tem o caso de um padre exorcista que foi rezar por uma mulher que ela sentia que ela tinha um sapo, algo como que um sapo na região genital dela. Esse padre exorcista começou a rezar e aí a mulher foi falando que teve uma sensação do sapo subindo, e quando estava na garganta, passou para o padre. O padre começou a sentir aquela tentação, aquela sensação horrível, ele começou a rezar e cessou aquilo. Cessou. Ou seja, o intercessor, ele compra a briga da pessoa. Às vezes ele sente aquilo que ela está sentindo, o peso que ela está sentindo, a angústia que ela está sentindo, e em vida esse rapaz invocou o Padre Pio. E uma comunicação espiritual profunda, de uma graça de Deus, do Padre Pio sentir de longe, começou, né, o rapaz: Padre Pio, eu estou sentindo tentação, invocou, e o anjo da guarda, o Espírito Santo, e o Padre Pio começou a interceder por ele, e o demônio começou a arrepiar com o Padre Pio. Por quê? Porque ele arrancou ele da tentação com o Santo Rosário. Né? Então, para você ver como isso daqui é uma coisa muito séria. Então, vamos aí, né, para a questão de usar a arma do Santo Rosário ou do Santo Terço. Se você talvez não tem tempo de rezar um rosário, eu sinceramente, se uma pessoa pergunta assim para mim, eu não tenho tanto tempo, né? Mas o que é preferível? Rezar um terço bem meditado ou um rosário corrido? Mas sem dúvida alguma, né, um terço bem meditado, né? A gente tem esses livros aqui que indicou para você, isso daqui vai ajudar muito. Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então força aí nessa oração. Sagrada Escritura para vencer Satanás foi o ensinamento de Cristo. Quando Jesus está no deserto e que o diabo o tenta, ele confronta Satanás como?
Se você é verdadeiramente o Filho de Deus, transformar essas pedras em pães. Qual que é a resposta de Jesus? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que Cristo diz para ele? Ele falou assim, está escrito. Ele citou uma passagem bíblica para confrontar Satanás. A primeira coisa que eu digo para você citar uma passagem bíblica, na verdade você precisa estudar. Você precisa ter conhecimento da Escritura. Você precisa gastar o seu tempo com amor, com dedicação, com zelo, com perseverança e começar a abrir a Bíblia e começar a meditar, né? Isso daqui para nós é uma condição de obrigação. Eu acho que todo católico deveria conhecer muito bem a Sagrada Escritura inteira, deveria meditá-la muito, né? Isso daí é uma coisa extremamente importante, né? A ponto de nosso Senhor Jesus Cristo dizer lá em São Mateus 22, 29, errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Ou seja, o Senhor adverte as pessoas que não conhecem a Escritura porque também não conhecem o poder de Deus. Porque Santo Agostinho, mais uma vez, né, eu gosto de citar muito isso, quem acompanha o meu apostolado, eu falo muito essa frase, que nós só amamos aquilo que conhecemos. Ou sei lá, se eu não conheço, eu não amo, né? Então eu amo a Cristo, eu amo as verdades de fé e tenho uma orientação. Agora, vamos ver um testemunho aqui, que eu achei muito bonito, que quem citou ele foi o Padre Rufus. O Padre Rufus, ele é um sacerdote exorcista da diocese de Bombaim, na Índia, e quando ele vinha no Brasil, nossa, explodia, né, a canção nova de tantas pessoas que iam ver a palestra do Padre Rufus, e aquele homem lotava, colocava lá, eu lembro quando eu ia nos eventos dele, Cachoeira Paulista parava, né, porque de fato era um homem usado milagrosamente por Deus, com dom de curas, de milagres e expulsão de demônios. Ele contou um fato uma vez que eu achei extremamente interessante. Um cara que tinha possessão demoníaca, o cara estava assim, mas assim, carregado de demônios, era uma coisa assim, tormentuosa que estava acontecendo na vida do cara, e foi marcado para ele fazer uma oração com o Padre Rufus. E quando o Padre Rufus foi rezar por ele, sabendo, né, que o tipo de vida que o rapaz tinha dado, estava andando, o tipo de contaminação espiritual com que ele se envolveu, a coisa seria difícil, né? Ia dar pipocar, o diabo ia ficar enfurecido mesmo, aquelas manifestações horríveis. E quando o Padre Rufus começou a rezar por ele, não aconteceu nada. O demônio não gritou, não teve manifestação, e o Padre Rufus achou aquilo estranho. Aí ele perguntou pro rapaz, olha, eu tô achando estranho, o que você andou fazendo e tal? E aí parece que nesse período onde foi agendado, acho que era um período, não sei se era 3 meses, gente, eu não lembro perfeitamente a história, mas eu sei que o cara tinha lido a Bíblia inteira umas 2 vezes. Aí Jesus diz, vós já estáis purificado pela palavra que tenho pregado. O Padre Rufus teve um discernimento de Deus, um discernimento dos Espíritos, que a própria leitura da palavra começou a subjugar a força e influência que o diabo tinha na vida dele. Olha que coisa mais interessante. O Padre Rufus testemunhou isso. Eu não sei se é com todos os casos que isso acontece. Por exemplo, uma pessoa está lá endemoniada e basta começar a ler a Bíblia e não precisa mais de exorcismo. Eu não sou especialista nesse assunto, meus irmãos, mas eu estou dando um exemplo do que aconteceu na vida desse homem, né? Então, eu vejo que é uma bênção muito grande. Agora, no sentido de também como, por exemplo, a Sagrada Escritura pode te ajudar numa tentação contra Satanás. Eu lembro, eu vou contar um testemunho pessoal da minha vida, tá? Para ajudar vocês. Eu tinha um grupo de amigos, né? Que a gente tinha uma comunidade há muito tempo atrás, chamava Comunidade Escravos de Maria do Santíssimo Rosário. E a gente vivia uma vida fraterna muito boa. E teve uma pessoa do grupo que eu tive um desentendimento com essa pessoa, e eu percebi que começou uma mágoa profunda no meu coração, uma raiva, um ressentimento. E me veio um estralo assim, uma luz que brilhou na minha inteligência para me ler a carta de São João, carta do apóstolo São João. E eu estava muito chateado com essa pessoa. E quando eu comecei a meditar a carta, um versículo, foram vários, porque fala muito do amor ali, né? Mas um versículo veio muito forte em mim.
1 São João capítulo 3, versículo 15. Aquele que odeia o seu irmão é um assassino, e a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Eu falei, eu estou lutando, e nessa época eu estava meditando muito sobre o céu, sobre a salvação da alma. Eu falei assim, bom, eu quero ir para o céu. Essa situação aqui, se eu morrer, pode me impedir de me salvar. Porque eu não estou com o coração limpo com essa pessoa, eu estou ressentido, eu estou com raiva, não sei se eu estava com ódio, né? Mas, quando eu olhei aquilo, eu lembrei de uma coisa. A palavra, ela é para ser cumprida ou não? Como que se vence? É só tendo conhecimento da palavra? Aí é uma coisa que nós temos que pensar. Por quê? Porque o diabo também citou a Escritura. Mas o diabo cita a Escritura sem vivê-la. E o que vai dizer o livro de São Tiago, capítulo 1, versículo 22? Ele vai falar, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. Quando Jesus vai dizer, em São Mateus capítulo 7, versículo 24, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nesse sentido, é obedecer à vontade divina por meio da palavra dele. E naquele momento, eu falei assim, Senhor, eu não quero estar em desacordo com a tua vontade. Quando eu vi que aquilo poderia prejudicar minha alma, que eu poderia ofender a Deus, porque Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena que a virtude se pratica no próximo, e que lá vai dizer em São João 15, 17, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Eu falei, Senhor, eu estou com um pouco de fraqueza, mas a tua palavra pede para mim fazer algo. E lembrei da frase de Santo Agostinho, dai-me o que me mandas e mandas o que queiras de mim. O Senhor manda que eu ame, eu estou fraco. Manda, Senhor, a graça do Espírito Santo, manda a tua força. Quando eu li a palavra, eu comecei a rezar, comecei a renunciar os meus sentimentos, comecei a pedir a graça do Espírito Santo, pedir o sangue precioso de Cristo. O que eu fiz? Fui e conversei com esta pessoa, pedi perdão e me reconciliei. Nesse sentido, o diabo foi vencido. E o que conduziu a minha atitude? A palavra de Deus. Eu fui orientado pelas Sagradas Escrituras. Vocês perceberam? Acho que eu não preciso ficar dando mais vários exemplos sobre essa questão. Eu acho que esse exemplo aqui está muito interessante. A pessoa está caindo, sei lá, em vários pecados. Eclesiástico 21:2. Eu fiz uma aula sobre isso importantíssimo. Ontem ela subiu no canal. Foge do pecado como se foge de uma serpente. A pessoa está com dúvida de fé relacionado à Eucaristia. Satanás tentando. Mateus 26:26. Tomai e comei, isso é meu corpo. Sobre Nossa Senhora. A própria Sagrada Escritura. Lucas 1:48. Todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas. E tantas outras coisas que pode estar vindo ali, você pode combater aquilo com uma palavra. E falar, eu estou sujeito à palavra, a minha mente está cativa a Cristo, o meu pensamento está cativo e subjugado à palavra, principalmente aos santos evangelhos. Agora, internet o tempo inteiro, Instagram o tempo inteiro, Netflix o tempo inteiro, série o tempo inteiro. Satanás vai atropelar com a sua vida. Vai lá pedir ajuda pro seu seriado. Vai lá pedir ajuda pros influencers nessa hora. Vê trocentos vídeos, não edifica a vida, fica passando de tela, não tem nada de substancial. Aí depois, na hora do vamos ver, do confronto mesmo com o inferno mesmo, a alma fica lá toda apodrecida, sendo subjugada. Para com isso. Quaresma é tempo de conversão. Quaresma é tempo de conversão. O jejum. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que a certa espécie de demônio, que ela só é vencida com a questão do jejum e da oração. Nós fizemos aqui algumas aulas sobre o jejum,
o jejum físico, o jejum dos olhos, o jejum... Eu fiz algumas aulas sobre isso e vou voltar a fazer, então eu não vou ficar me detendo profundamente nesse ponto aqui agora, porque eu fiz vários conteúdos sobre a questão do jejum, né? Mas eu estava lendo um livro aqui de um padre exorcista. Peraí. E ele dizia de que maneira, né, que essa questão do jejum ele tem essa força para vencer Satanás. O jejum espiritual me une mais a Jesus. Por isso, se perdemos de vista ou nos esquecemos desta finalidade, o jejum não terá nenhum efeito espiritual. A pessoa para de comer para dar atenção a uma fome profunda de Deus que ela tem na alma. Santo Agostinho vai dizer que o homem tem um vazio na sua alma do tamanho de Deus. E no sentido de que você para de comer, você quer se unir a Deus, você quer ter vida de oração, você quer ser submisso a Ele. Nisso consiste uma vitória profunda sobre as forças do inferno. Pois você está unido a Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai dizer Romanos 8:31. Que força do inferno que tem poder quando uma alma está unida a Jesus? Cai um à minha esquerda, 10 à minha direita, eu não seria atingido. Salmo capítulo 90, versículo 7. Salmo 117:10. Ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagarias em nome do Senhor. Você está com Jesus, que é o príncipe da paz, que é toda fortaleza, que é toda graça, que é todo amor. A união própria dele que se dá pelo afastamento da comida corpórea por um determinado tempo e por essa busca profunda de oração com Cristo é aonde está verdadeiramente o pavor dos demônios. Porque tem pessoa que jejua e não reza, isso daí é greve de fome, vai fazer jejum intermitente então, a pessoa quer emagrecer, quer ficar mais esbelta e tal. Isso daí não tem nada a ver com vida espiritual, né? O verdadeiro jejum, o jejum que de fato mete medo no diabo, é aquele jejum que faz com que a pessoa fique mais unida com a paixão e a ressurreição de Jesus. E é isso que irrita o diabo e o coloca em fuga. Principalmente quando a pessoa se aproxima, né, da paixão de Cristo, ela vai meditar a paixão de Jesus. E ali, gente, é onde Satanás foi derrotado. São Francisco de Sales vai dizer: todo o amor que não toma a sua origem no Calvário, ele é fugaz e mentiroso. Então você se une à paixão de Cristo. Quando você medita a paixão de Cristo, vai dizer que você bebe o sangue de Jesus. Quem disse isso daí foi Deus Pai para Santa Catarina de Sena. Você bebe espiritualmente o sangue de Cristo. E aí, meu irmão, minha irmã, alguns exorcismos, quando invocava o sangue de Jesus, o demônio ficava desesperado. Então é tão somente nesse sentido. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo censurou os fariseus dizendo o quê? Quando fores jejuar, lava o teu rosto, perfume, não fica com aquele ar, né? Eu tô fraco, a pessoa vem te perguntar, vou pagando preço, sabe? Jejuando aqui e tal, né? Parece que é humildade, mas não é. Santo Agostinho vai dizer que simular humildade é mais refinada soberba. Ela quer mostrar mais que ela está fazendo algum sacrifício do que ofertar a Deus. Já recebeu a sua recompensa dos homens, já foi vista pelos homens, né? Então, é justamente isso que Cristo não quer, que seja dominado pela vaidade. Cristo quer que você jejue, a fim de que você, tendo fome no corpo, venha da necessidade que você tem de se unir a Ele, que é o grande amor da sua vida. Tem uma história de um padre, acho que eu já contei ela, mas eu vou contar de novo. Estava tendo um exorcismo numa diocese e ninguém estava querendo expulsar o demônio. E chamaram esse padre. Eu, graças a Deus, o conheço. E quando ele chegou na porta do local onde estava a pessoa, o demônio começou a gritar: o padre do jejum! O padre do jejum! E foi embora. Teve que ir embora. Teve que picar mula. Satanás não suportou, né? Aí agora, deixei por último a questão da confissão sacramental. Oh, meu Deus do céu, como isso daqui é uma graça, né? Eu fico, putz, cara. Ser católico é muito bom, né? Os protestantes acabam não desfrutando deste grande sacramento, né?
A quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Tem uma história muito bonita de um santo chamado São Leopoldo Mandic, que diz que ele estava confessando a uma pessoa e ele viu o demônio do lado dela. Enquanto a pessoa conversava, o diabo estava do lado dela. E quando ele foi e deu a absolvição, o demônio se afastou e foi embora. Nesse sentido, eu acho muito interessante o que os padres exorcistas falam. Veja bem aqui, ó. A confissão, ela é mais forte que o exorcismo. Convém insistir na confissão frequente, apesar das dificuldades que hoje se apresentam para essa prática sacramental e pelo empenho dos teólogos e dos exorcistas quanto à sua eficácia. O exorcista da Arquidiocese de Veneza, Padre Pellegrino, da Ordem de São Bento, enfatiza, olha que coisa mais bonita aqui, ó. O sacramento da confissão, nós o sabemos, é a segunda tábua de salvação depois do batismo. A experiência ensina, ele é um exorcista, que dificilmente Satanás consegue penetrar em uma alma que se lava frequentemente com o sangue preciosíssimo de Jesus. Quantas vezes você já pensou, um dia que você for diante de um sacerdote, até te peço para você fazer essa experiência, de quando você estiver confessando, e quando chegar no momento da absolvição, você fecha os seus olhos, e quando o padre for te dar a absolvição, você imaginar o sangue precioso de Jesus te lavando, meu irmão. É isso que acontece nesse sacramento no mundo espiritual. Apocalipse capítulo 1:5, o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Há uma torrente de um sangue precioso de Jesus ali naquele momento que vai vindo para você. E de fato, irmão, Satanás odeia o sangue de Jesus. O sangue de Jesus o destrói, o sangue de Jesus o despedaça. O despedaça. O sangue precioso que verteu desta cruz aqui, ó, ele é ministrado na sua vida com uma força eficaz no sacramento da confissão. Este sangue torna-se verdadeira couraça contra o qual Satanás perde força. Não, este sangue torna-se verdadeira couraça contra a qual Satanás pode forçar, porém não consegue abrir nenhuma brecha. A frequência assídua e constante desse sacramento é necessária, seja para quem faz o exorcismo, seja para quem dele tem necessidade. Estou certo, vai dizer o Padre Pellegrino, por uma longa experiência, que o sacerdote deveria lavar a sua alma no sangue de Jesus até mesmo diariamente, se quiser lutar justamente com Jesus contra Satanás e sair vitorioso. É verdadeiramente este o sacramento do qual Satanás tem medo. Cristo venceu Satanás com o próprio sangue. E o Apocalipse explicitamente nos diz: esses são aqueles que venceram Satanás com o sangue do Cordeiro. E aí eu pergunto para vocês: você vai confessar somente quando você peca mortalmente? A confissão não é só para você confessar quando você peca mortalmente. A confissão é para você confessar os seus pecados veniais também, para você evitar pecar mortalmente. Por quê? Porque a confissão ela não só obtém o perdão do pecado, ela nos infunde a graça de Deus para não pecar. Ou seja, o Papa Pio XII dizia na sua encíclica chamada Mediator Dei, isso daqui eu estou citando um Papa da Igreja, que era para inocular nos fiéis católicos o desejo da confissão frequente, não só com culpa grave. Porque o católico precisa entender que a confissão ela não só perdoa pecado, ela obtém a graça de Deus para não mais pecar. Então, a alma está se sentindo lânguida, fraca, ela vai: padre, eu quero fazer uma confissão. Ela confessa um pecado venial e recebe uma força. Que força?
a graça do sacramento, mas o sangue de Jesus ali nela. E aí eu falo que isso daí não é uma coisa muito fácil. Por quê? Porque hoje em dia tem lugares que você encontra dificuldade em até confessar quando se tem pecado mortal. Infelizmente é um grande combate que a gente tem, né? Então, fazer uso desse sacramento frequente é uma graça maravilhosa. Não que você todos os Eucaristia, Rosário, Palavra de Deus, jejum, confissão, você sempre vai atrás disso pensando na questão do demônio. Não, de maneira alguma é o que eu estou querendo dizer, porque nós estamos tratando desse tema, né? Mas a Santa Teresa d'Ávila dizia que não é para ficar dando tanta atenção para o demônio não, porque ele perde a força. A maior atenção que nós precisamos dar não é nem para nós mesmos, é para nosso Senhor Jesus Cristo. É pensar mais nele do que qualquer em outra coisa, porque Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena: pensa em mim que eu penso em ti. Eu acho que ontem eu estava lendo um livro de um exorcista chamado Conrado Baduch. E aí eu acho que eu vou até citar isso daqui agora já, porque eu ia fazer uma live, mas assim, pode ter gente que fica meio que impressionada, né? Santa Teresa d'Ávila dizia: possa o que eu disse ajudar o verdadeiro servo de Deus a dar pouca importância a estes horrores que os demônios nos apresentam, a fim de nos tornar amedrontados. Deixe que eles compreendam que toda vez que lhe damos pouca atenção, perdem muito do seu poder e a alma ganha muito mais controle sobre eles. Ou seja, quando eu tiro a atenção do demônio e dou atenção para Deus, porque eu fico ficcionado, demônio, não. Isso daqui é estratégia de combate espiritual, são lutas. Os santos falaram sobre isso. Você vê que eu estou citando Padre Pio, estou citando Santo Afonso, em tudo eu cito santos e Sagrada Escritura e documentos da igreja, porque o tema é esse, né? Esse curso é sobre a questão do combate espiritual. Mas não é que toda hora quando você vai confessar eu só penso, estou vencendo o demônio, não, estou abraçando a Jesus, que é o principal. Mas nesse abraço de Cristo, Satanás perde a força. Isso daí é inegável, né? Então Santa Teresa vai dizer aqui que sempre tiramos grandes benefícios dessas experiências. O fato é que eu compreendo muito claramente agora quão pequeno é o poder que os demônios têm se eu não estiver que os demônios têm, ó. Se eu não estiver contra Deus, eles pouco me assustam. Sua força não é nada, a menos que achem alma se rendendo a eles ou em medo crescente, casos em que eles realmente mostram o seu poder, tá? Então, é Santa Teresa d'Ávila dizendo. É realmente taxativo o padre Gabriel Amorte, exorcista da Diocese de Roma. Ele vai dizer aqui, ó: muitas vezes escrevi que se causa muito mais raiva ao demônio confessando-se, ou seja, arrancando do demônio a alma, do que exorcizando e arrancando-lhe assim o corpo. A confissão é mais forte que o exorcismo. A confissão é mais forte que o exorcismo. Tem a última citação que eu vou estar fazendo aqui agora, de um padre espanhol chamado Padre Fortea, que ele vai falar aqui num artigo que ele trabalha sobre essas questões demoníacas. Nós seres humanos, que ele vai falar o que é mais importante, a confissão ou o exorcismo? Ele vai responder aqui, ó: nós seres humanos somos como meninos e nos maravilhamos com o que é mais espetacular aos nossos olhos. A confissão é menos espetacular, a sua obra é mais discreta e mais silenciosa. No entanto, a confissão é um dom divino bem maior que o exorcismo. O exorcismo só retira o demônio do corpo. A confissão retira o mal do nosso espírito. A confissão destrói nossas ataduras com a iniquidade. E não é só isso, nos concede a graça santificante. A confissão não só perdoa, mas corrige nossa alma e a enche de luz. Gente do céu, isso daqui é maravilhoso. Nós temos um livro aqui na Editora Imaculada, que infelizmente também, gente, deu uma esgotada. Rezem pela editora, que a gente está passando até dificuldade de pedir livro na gráfica, a gente está em luta, mas que é o Confessai-vos Bem. Eu já indiquei isso daqui para muitas pessoas, a experiência das pessoas que leem ele, acho que já ele vai estar chegando. A experiência de que as pessoas leem esse livro aqui e o comentário, né? Eu nunca fiz uma confissão boa na minha vida, né? Mas essas são 5 armas para você vencer Satanás. E o meu propósito com esse curso aqui é fazer com que você seja livre, tá? Então, mãos à obra.
Você tem muitas armas a seu favor, tá bom? Deixe seus comentários aqui. Quero saber se você tem gostado deste conteúdo. E peço muito, né, que o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, a intercessão de Nossa Senhora, dos Santos Anjos, principalmente de São Miguel Arcanjo, te ajude nesse combate espiritual e te faça estar cada vez mais próximo de Jesus para você gozar da liberdade dos filhos de Deus. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.